Bom dia a todos. Bom dia, comunidade de São Simão, Itaguaçu, Olaria. O pessoal que nos ouve pela Formato FM, através da TV Cama, pelo YouTube, pelo Face. Bom dia. Havendo um número legal a deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, senhor secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, a toda a comunidade de Itaguaçu, de São Simão, que nos ouvem pela Formato FM, aos internautas. Senhor presidente, antes vamos quebrar o protocolo e fazer um convite a todos os colaboradores da Câmara que venham sentar-se no plenário para acompanharem de perto o que está acontecendo na sessão, né? Aí você aproveita e chama lá para eles, fala que o presidente vai convidar e que estende o convite a todos para sentarem no plenário. Iniciaremos, então, pela ata da sessão anterior do mês de julho, o qual esteve presidida pelo vereador-presidente, vereador Lázaro Lacerda, secretariada pela vereadora Ana Maria Lemes. Estavam todos os vereadores presentes, Baiano Carvoeiro, segundo secretário. Inicialmente, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos dessa sessão, verificou o comparecimento de todos os vereadores, Antônio Maciel Camilo, Cristiane Pires Nunes Saltão, Fábio Capanema, Leopoldo Rodrigues Pereira, Ludigero Alves de Souza Neto, Fábio Moura Siqueira, Adriano Pimenta, Jane Vilarinho, e não havendo nenhum assunto relevante a ser tratado, o presidente encerrou a presente, não houve vereador a fazer uso da palavra. E nada havendo a ser tratado, a presente sessão foi encerrada. Cabendo a mim, primeira secretária, vereadora Ana Maria, que apresente lavrasse e que, depois de lida e achada, segue assinada por quem de direito. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Iniciaremos, então, pela pauta do expediente, pelas matérias de autoria do prefeito municipal. E, de antemão, já comunicamos aos nobres vereadores que todos receberam um ofício, convite para uma reunião às 14 horas no gabinete do prefeito municipal, com o pessoal da Caixa, onde será explicado todos os projetos. Porém, em virtude de algum compromisso da equipe da Caixa Econômica, essa reunião acontecerá agora às 11 horas. E justificamos a ausência da vereadora Jane Vilarinho, está agora às 8 horas da manhã, em audiência com o governador do nosso estado, Ronaldo Caiado. Nesta segunda-feira, por isso ela não está presente. E a vereadora doutora Cristiane está na cidade de Uberaba, também por motivos particulares, não estará na sessão de hoje, senhor presidente, e pedem que justifique a sua ausência. Iniciaremos, então, pela leitura da proposta da emenda à Lei Orgânica de número 13. Confere nova redação ao artigo 2º do artigo 41 da Lei Orgânica do município de São Simão, Goiás, e da outras providências. Fica, então, o parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Orgânica do município de São Simão, Goiás, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. Os serviços públicos serão remunerados por tarifas, taxas ou preços públicos. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Wilber Floriano Ferreira, prefeito municipal. E o projeto de lei de número 705. Retifica o número da lei número 576 do ano de 2016 para a lei número 591, conforme o autógrafo de lei de número 591 de março de 2016, e altera a lei número 524 de 2014, a lei número 564 de 2015 e a lei de número 591
e dá outras providências. Fica retificado o número da lei de número 576 para 591 de 2016, conforme o autógrafo de lei 591, para que as pessoas que às vezes não entendem possam se situar quando o projeto chega na Câmara Municipal, por exemplo, esse chegou com o número 705. Quando ele vira autógrafo, a Câmara manda o número e a Prefeitura sanciona. E a Prefeitura, no ano de 2016, errou nessa numeração. Então, fica aí alterado o artigo 1º da Lei número 524, de 24 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: ao Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto de São Simão, Comaes, órgão de caráter consultivo responsável por exercer o controle social dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município, caberá opinar na fase da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico ou planos específicos dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, suas revisões e demais políticas governamentais de prestação de serviços do saneamento básico. Fazer proposições de melhorias a respeito dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Solicitar dos prestadores informações acerca da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Requerer, no exercício de suas atribuições, o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos pelo organismo de regulação e fiscalização, podendo acompanhar os trabalhos realizados por esses organismos, elaborar seu regimento interno. Fica alterado o caput do artigo 2º da Lei número 524, de 24 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º, o Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto de São Simão, Comaes, será composto por representantes da sociedade e do poder público, nomeados por ato do prefeito municipal para um mandato de 2 anos, tal como segue: um representante iniciado pelo prefeito municipal, um representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, um representante da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante que cada um dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico e um representante do Conselho Municipal das Associações de Moradores, um representante da Associação Comercial e Industrial de São Simão. E um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, atuante no município. Um representante de organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. Artigo 4º. Fica revogado o artigo 3º da Lei número 524, de 24 de fevereiro de 2014. Artigo 2º. Fica revogado o inciso 9 do artigo 2º da Lei número 564, de 11 de maio de 2015. Fica alterado a linha A do inciso 2º do artigo 13 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 13. Da não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Fica alterado o caput do artigo 21 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: a aprovação do PMSB, de suas revisões ou da consolidação dos planos específicos, far-se-á mediante decreto do Poder Executivo. Fica revogado o artigo 22 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015. Fica alterado o inciso 4º do artigo 23 da Lei 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 23. Os contratos de delegação da prestação de serviços cujas minutas não tenham sido submetidas à audiência e consultas públicas. Artigo 10. Ficam alterados os artigos 25 e 26 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. O Sistema Municipal de Gestão de Saneamento Básico, coordenado pelo prefeito municipal, é composto dos seguintes organismos e agentes institucionais: Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto de São Simão, órgão regulador, prestadores dos serviços, secretarias municipais com atuação em áreas afins ao saneamento básico. Artigo 26. Institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão de caráter consultivo, responsável por exercer o controle social dos serviços públicos de saneamento básico no município, ao qual será assegurada competência relativa ao saneamento básico para manifestar-se sobre propostas de revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos, o PMSB ou planos específicos de suas revisões e propostas de normas legais e administrativas de regulação dos serviços. O Conselho Municipal de Saneamento Básico será composto por representantes da sociedade e do poder público, nomeados por ato do prefeito municipal para um mandato de 2 anos, tal como segue: um representante do município, um representante de cada um dos órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, um representante de cada um dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, um representante dos usuários de serviços de saneamento básico, um representante de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionada ao setor de saneamento básico. É assegurado ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, no exercício de suas atribuições, o acesso a qualquer documentos e informações produzidos pelos organismos de regulação e fiscalização e pelos prestadores de serviços municipais, com o objetivo de subsidiar suas decisões. E o artigo 11. Fica alterado também o artigo 28 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. As atividades administrativas de regulação, fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico será exercida por órgão ou entidade municipal criado especificamente para executar tais atividades ou por órgão ou entidade de ente da federação, a que o município tenha delegado o exercício dessas competências pelos instrumentos adequados. Artigo 12. Fica alterado o artigo 30 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos serão prestados diretamente pelo município ou poderão ser por ele delegados mediante prévio procedimento licitatório a pessoas jurídicas de direito público ou privado, utilizando-se para este fim de quaisquer modalidades previstas nas leis federais número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de número 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e de número 11.117, de 6 de abril de 2005. Fica revogado o inciso 2 do artigo 34 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015. Fica alterado o caput do artigo 39 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão remunerados mediante a cobrança de tarifa de disponibilização e ou prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. Preços públicos específicos pela execução de serviços técnicos e administrativos complementares ou vinculados a estes serviços, os quais serão definidos e disciplinados no regulamento desta lei e nas normas técnicas de regulação.
Artigo 15. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 41 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. Os serviços regulares da coleta seletiva de materiais recicláveis ou reaproveitáveis poderão ser subsidiados ou isentos para os usuários que aderirem a programas específicos instituídos pelo município para este fim, na forma do disposto em regulamento e nas normas técnicas específicas de regulação. Artigo 16. Fica alterado o inciso 1º do artigo 41 da Lei também número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Os prestadores dos serviços públicos de saneamento básico não poderão conceder isenção ou redução de taxas, contribuições de melhoria, tarifas e outros preços públicos por eles praticados, inclusive os órgãos ou entidades da administração pública estadual ou federal. Artigo 17. Fica alterado o inciso 2º do artigo 50 da Lei 564, de 11 de maio de 2015, com redação dada pela Lei número 591, de 14 de março do ano de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. As revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos que resultarem em alteração da estrutura de cobrança ou em alteração dos respectivos valores para mais ou menos serão efetivadas após a sua aprovação pelo órgão regulador. E o artigo 18. Fica revogado o parágrafo único do artigo 51 da Lei de número 564, de 11 de maio. E o artigo 19, fica alterado o caput do artigo 62 da Lei número 564, de 11 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. A pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que infringir qualquer dispositivo do artigo 60 desta lei ficará sujeita às seguintes penalidades a serem aplicadas pelo prestador de serviços nos termos dos regulamentos e normas administrativas de regulação, independente de outras medidas legais e de eventual responsabilização civil ou criminal por danos direitos e indiretos causados ao sistema público e a terceiros. E o artigo 20, fica revogado o artigo 66 da Lei de número 564, de 11 de maio de 2015. Artigo 21, fica alterado o artigo 1º da Lei número 591, de 14 de março de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o município de São Simão na qualidade de titular dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em cumprimento ao quanto disposto da Lei Orgânica do Município no artigo 175 da Constituição Federal e dos termos da Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Autorizado a delegar, mediante prévio procedimento licitatório, a exploração de tais serviços públicos com exclusividade a pessoas jurídicas de direito público ou privado, utilizando-se para este fim de qualquer das modalidades previstas nas leis federais de número 8.666, de 21 de junho de 1993, e a de número 8.987, de 13 de fevereiro do ano de 1995, e a lei de número 11.079, de 30 de dezembro do ano de 2004, e a lei de número 11.107, de 6 de abril do ano de 2005. Os serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos englobam o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final do meio ambiente. E a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário, da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. E as condições e exigências que serão submetidas às pessoas jurídicas interessadas na delegação referida neste artigo deverão constar obrigatoriamente no edital de licitação e dos respectivos contratos. E o artigo 22 fica alterado o artigo 2º da Lei 591, de 14 de março do ano de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, o município delegará a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos à pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, vencedora do procedimento licitatório por meio de contrato de concessão comum, concessão administrativa ou concessão patrocinada, o qual será anexo ao respectivo edital de licitação, ou então a entidade relacionada para executá-lo por meio de convênio de cooperação e contrato de programa. A delegação a que se refere este artigo abrange todas as áreas urbanas do município, incluindo seus distritos em regime de exclusividade, podendo abranger áreas rurais, conforme definido pelo Poder Executivo Municipal. O prazo de duração da delegação dos serviços públicos previstos no caput deste artigo será estabelecido no respectivo contrato de delegação, devendo ser compatível com o prazo necessário para a amortização dos investimentos necessários para a universalização dos serviços, observados eventuais limites relativos à modalidade a ser adotada, podendo tal prazo, a critério exclusivo do Poder Executivo Municipal, ser prorrogado, observado o disposto no respectivo contrato e na legislação aplicável. E o contrato de concessão dos serviços públicos, previsto no caput deste artigo, poderá ser extinto nas hipóteses da legislação federal aplicável, observados os procedimentos cabíveis e dos direitos das partes. Artigo 23. Fica alterado o artigo 5º da Lei número 591, de 14 de março do ano de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica autorizado ao município e aos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, promover as desapropriações e constituir servidões conforme previsto no edital e no contrato. E o artigo 24. Fica alterado o artigo 6º da Lei 591, de 14 de março de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6. Em havendo delegação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de que trata a presente lei, a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão e reajuste previstas no edital e no contrato. E o parágrafo único, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das classes de usuários, faixas de consumo e categoria, inclusive com a fixação de tarifa social para o atendimento de domicílio de baixa renda. E o artigo 25. Fica extinto o Conselho Municipal de Saneamento Básico, criado pela Lei número 564, de 11 de maio de 2015. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Wilber Floriano Ferreira, prefeito municipal. O projeto, ora lido no expediente, vem com a seguinte justificativa. Esse projeto de lei tem como finalidade corrigir o número dado à lei que autoriza o Poder Executivo Municipal
a delegar, mediante prévio procedimento licitatório, a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, que foi aprovado e gerou o autógrafo de lei de número 591, de 14 de março de 2016. Mas, por equívoco, a lei foi publicada sobre o número 576, de 2 de julho de 2015, o que não condiz com a realidade material e fática, devendo este ser alterado para o número constante do autógrafo da lei, qual seja 591, de 14 de março de 2016. O projeto objetiva ainda incluir os resíduos sólidos nas legislações já existentes sobre regramentos de água e esgoto, tendo em vista que este item não teve implementada sua normatização municipal até o momento. Visa também autorizar a atualização dos requisitos, membros e competências do Conselho Municipal de Água e Esgoto de São Simão, como a ex, no objetivo de dinamizar e melhorar a prestação do serviço de água, esgoto e resíduos sólidos em São Simão, Goiás. Busca-se, via esse projeto de lei, esclarecer as formas jurídicas e legais para a remuneração dos serviços de água e esgoto sanitário, uma vez que não há previsão legal da forma de remuneração em caso de delegação deste serviço a pessoas jurídicas de direito privado, a fim de dinamizar os trabalhos de uma possível concessão destes serviços. E na certeza de que vossas excelências, vereadores, adotarão as medidas necessárias decorrentes da presente mensagem, renovo no ensejo protestos de elevado apreço e distinta consideração. Wilber Floriano Ferreira, prefeito municipal. O projeto, ora lido no expediente, amanhã passaremos a leitura dele, o presidente já despacha para as comissões, fazendo explicando, né, melhor, os vereadores também irão explicar o que está mudando nesses artigos aí, principalmente que cita da lei de número 524, né, de fevereiro de 2014. Todas essas leis são referentes à água, né, e esgotamento sanitário do nosso município. E o projeto de lei de número 706. Projeto de lei de número 706, também de autoria do prefeito municipal, altera a lei municipal número 547, de 25 de agosto do ano de 2014, que regulamenta o sistema de registro de preços. Fica alterado o parágrafo 8, né, do artigo 10 da Lei Municipal número 547 do ano de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. É facultado aos seguintes órgãos e entidades de administração pública municipal a adesão à ata de registro de preços gerenciadas por qualquer outro órgão ou entidade de administração pública federal, estadual e municipal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Wilber Floriano Ferreira, prefeito municipal. E a lei de número 707, também de autoria do prefeito municipal, que retifica o número da lei de número 553 de 2016 para a lei de número 592 de 2016, conforme o autógrafo de lei número 592 de 29 de março do ano de 2016. E retifica-se o número da lei de número 591 de 2016 para a lei número 593 de 15 de abril de 2016 e da outras providências. Fica retificado o número da lei 553 para a lei número 592, conforme o autógrafo de lei de número 592 de 29 de março do ano de 2016.
2016. Fica retificado também o número da lei de número 591 para a lei 593 de 2016, conforme autógrafo de lei de número 593 de 15 de abril de 2016. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. As matérias, ora lida no expediente de autoria do Poder Executivo, o senhor presidente já despacha para as comissões técnicas permanentes para que eles possam fazer a análise dos referidos projetos. Passaremos agora à leitura dos projetos de autoria dos senhores vereadores. Iniciaremos pela indicação de número 98, de autoria do vereador Baiano Carvoeiro. Vereador, no uso de suas atribuições funcionais, vem com o devido respeito e acatamento, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, solicitar que seja feito outro poço artesiano no Estádio Municipal Adoniro Capanema. Justificativa: o vereador explica que o poço artesiano que existia lá no estádio azoerou. E agora, chegando a época da seca, irá prejudicar o setor Vila Aeroporto e outros. Sem contar que a grama está amarelando devido à falta de água, pois a que chega lá não é suficiente para uma boa irrigação. Contando com a aprovação unânime dos pares, pede e espera deferimento vereador Baiano Carvoeiro. E a indicação de número 99, também de autoria do vereador Baiano Carvoeiro, que no uso de suas atribuições funcionais vem com o devido respeito e acatamento, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, solicitar que seja construído um retorno em frente ao depósito da loja DPS Materiais de Construção, localizada lá na Avenida do Lago. O vereador justifica que o retorno é necessário devido ao fluxo de veículos que tem entrega de materiais à loja DPS Materiais, que, por sua vez, vem com carretas. E sem contar que a loja tem seus próprios maquinários, sendo caminhões, muque longos e caminhão caçamba. E para fazer as manobras, para entrar e sair do depósito ou da garagem, tem que atravessar por cima do canteiro central da Avenida do Lago, que fica em frente ao depósito da loja. Devido não ter espaço para que, muitas das vezes, quem está transitando tem que aguardar para fazer as manobras. Então, seria uma alternativa para melhorar o fluxo e facilitar a entrada e saída de veículos de porte grande. Contando com a aprovação unânime dos pares, pede e espera deferimento Baiano Carvoeiro. E o requerimento de número 83, de autoria do vereador Lazinho Lacerda, vereador do Povo de São Simão e Distrito de Itaguaçu, no uso de suas atribuições funcionais, vem com o devido respeito e acatamento requerer, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de uma cerimônia de casamento civil comunitário seja realizado lá em Itaguaçu. Justificativa: muitas pessoas possuem o sonho de se casar. Apesar de ser comum encontrarmos casais que vivem juntos há anos, mas que oficialmente não registraram sua união, a maioria deles preserva o desejo de oficializar sua situação conjugal através do Estado ou de uma instituição religiosa. Nestes termos, pede e espera deferimento vereador presidente desta augusta Casa de Leis, Lazinho. E o requerimento de número 84, também de autoria do vereador presidente desta Casa, que, no exercício de sua função, solicita, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, que seja construído um centro comunitário de multiuso no distrito de Itaguaçu. Justificativa: a comunidade carece de um espaço harmônico e seguro para realizar suas reuniões e promover seus eventos sociais. Encontro esses que geram ações que desempenham um papel fundamental na consolidação e a interatividade
quanto ao laço entre as suas famílias, desde a realização de festividades comemorativas, quanto ao se reunirem para discutir as necessidades coletivas da comunidade. Atenciosamente, vereador Lázaro Lacerda de Oliveira Júnior, nome parlamentar Lazinho Lacerda, vereador presidente desta augusta Casa de Leis. As matérias de autoria dos vereadores Baiano e Lazinho, ora recebidas, serão destinadas à ordem do dia da sessão de amanhã. Senhor presidente, não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Podemos ir direto à ordem do dia desta sessão. Com a palavra, senhor secretário, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Não há matérias da ordem do dia, senhor presidente. Bom, a palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Adriana. Bom dia a todos, bom dia, presidente, nove pares, ouvintes da Rádio Formato FM, internautas e público aqui presente. Senhor presidente, eu me levantei hoje somente para fazer deixar os parabéns aqui para uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha esposa, está fazendo aniversário hoje. Te desejo tudo de bom, um feliz aniversário. Que Deus te abençoe a cada dia e obrigado por tudo, pela família que você me deu. E eu te amo e que essa data se repita muitas e muitas vezes, viu? Bom dia a todos e obrigado. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Bom, mais uma vez agradecer o pessoal da Câmara que está aqui presente, se faz presente aqui na nossa reunião, é um prazer. A gente fica realmente emocionado quando a gente vê os colegas nossos de trabalho aqui, todo mundo participando, isso é muito bom. Parabéns, Adriana, a sua esposa, viu? Manda para ela o nosso cumprimento aqui da Casa de Lei. Nada mais a ser tratado, agradecendo a todos e a vontade de Deus por nos permitir mais essa semana de trabalho. Tenha todos um bom dia.